o consumo dele. Por exemplo, um par de sapatos, 1 quilo de carne, como é que eu posso dizer? Uma passagem aérea, seria um bem privado. Então, como ele pode ser mensurado no consumo dele, individualizado, ele tem preço. Se ele tem preço, ele se torna um bem de consumo excludente. O que é um bem de consumo excludente? É aquele que, se você não tiver poder aquisitivo, você não vai ter acesso àquele bem. Você não vai poder consumir aquele bem. Então, você não tem livre acesso. Ao contrário dos bens públicos, os bens públicos, eles não podem ser mensurados com relação ao consumo. Ninguém pode dizer quem é que consome mais segurança pública ou menos segurança pública. Por ele não ser mensurado em termos de consumo, ele não tem preço, ele é um bem não precificado. E porque ele não é precificado, ele é de consumo não excludente, ou seja, todos têm acesso, teoricamente, aos bens e serviços públicos. Tá. Mas essa questão do Estado na economia, do papel do governo, do papel do Estado na economia, e dessa questão das falhas do mecanismo de mercado, vem sendo discutida há séculos. Né? Vocês passarem para a segunda unidade do nosso conteúdo programático, vocês verão o seguinte: você tem o período do feudalismo, em que você não tem a figura do governo, a igreja que faz a figura do poder central, do poder centralizado, que é teoricamente seria o governo na época. No feudalismo você tem como base econômica a questão da terra, era a única fonte de riqueza no feudalismo, e a partir dessa base econômica você viu toda uma estrutura social, nobreza, clero e servos, toda uma estrutura política, não tem a figura do Estado nessa estrutura política, eu torno a dizer, a figura da igreja, e você tem toda uma estrutura ideológica, que é o que controla na realidade a sociedade. Então aí você tinha um sistema econômico sem o papel do Estado na economia. Quando você tem um período de transição do feudalismo para o capitalismo, e esse período de transição é conhecido como mercantilismo, você já tem o quê? Seria um embrião do sistema capitalista nascendo. Então você já tira a nobreza, você já tira o clero do poder e você já traz a figura de um representante em termos de nação, que seria o rei. Né? Ele centralizava esse poder. Você tem um surgimento na realidade do Estado-nação. Então você precisa de um poder central. Você tem um Estado na economia. O que era que acontecia no mercantilismo? Você estava mudando a base econômica da terra para o capital. Só que nesse período, você confundia a riqueza, que hoje nós temos como a forma de capital, com o acúmulo de metais preciosos, ouro e prata. Então, na realidade, é muito confuso esse período de transição em que você está mudando a base. E discute base econômica, estrutura social, política e ideológica, nesse momento, é muito confuso. Mas a partir do momento que você passa para o capitalismo, na realidade, que você já implanta o capitalismo, você tem um surgimento de todas as escolas do pensamento econômico que vão discutir esses problemas sociais que demandam a questão do Estado, a figura do Estado na economia. Por exemplo, a escola fisiocrata, ela trabalha com uma base econômica ainda ligada à terra, à fisiocracia. Ela diz que você não tem a riqueza de uma determinada nação, você não consegue ter riqueza numa nação só com o acúmulo de metais preciosos. Você precisa investir na produção, que seria a produção agrícola. Eles têm essa visão da produção agrícola como única forma de você acumular riqueza em um país, através dessa produção. Mas, ao mesmo tempo, eles pregam a terra não uma visão, como é que eu posso dizer, feudal.
Eles pregam a terra já com uma visão capitalista, seria a agricultura capitalista se sobrepondo àquela agricultura que era desenvolvida pelo camponês no sistema feudal. Então aí você já tem um embrião do capitalismo se consolidando na agricultura. Seria uma produção em grande escala e seria uma produção capitalista. Ao mesmo tempo que eles pregam o capitalismo, essa agricultura capitalista, eles tiram o papel do Estado da economia. Então, o que eles falavam? Eles dizem o seguinte, que o sistema econômico, criado por essa base de agricultura capitalista, e que dava origem a uma estrutura social, política, ideológica, esse sistema não precisava da figura do Estado, que o Estado não seria necessário nesse momento. Posteriormente à escola fisiocrata, você tem a escola clássica, que na realidade é na escola clássica que você considera o surgimento da economia como ciência. Na escola clássica, você trabalha a questão do valor, né? Tem uma frase clássica do Adam Smith, que é considerado pai da economia, que ele diz o seguinte, no livro intitulado As Causas da Riqueza das Nações, né? E ele diz o seguinte, que não é com o acúmulo de metais preciosos, não é com ouro ou com prata que você constrói a riqueza de uma nação, mas sim com o trabalho. E quando ele diz isso, ele estabelece que as mercadorias elas têm um valor de uso e um valor de troca. As mercadorias elas só têm valor porque elas atendem uma necessidade e esse seria um valor de uso, elas têm utilidade. Mas o que é que determinaria o valor de troca entre um livro e um passo-a-passo? Entre uma mesa e um computador. E eles chegam à conclusão que o valor de troca é determinado pelo trabalho. O que dá valor a toda e qualquer mercadoria é o trabalho. Tá, mas como essa escola, ela se comportava em relação ao papel do Estado na economia? Ela também defendia a existência de uma mão invisível que nós chamamos de mecanismo de mercado. E que, na realidade, esse mecanismo de mercado faria a alocação eficiente de todos os recursos produtivos. E do